Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso e do vosso consultório médico. Para hoje nós iremos falar sobre a gravidez na adolescência. Poderão assim pensar que não é um tema novo, mas temos assim alguns aspectos que nós iremos abordar durante este programa. E para hoje temos as nossas convidadas, a enfermeira Eula Carvalho e também uma mãe, a Yuri Bandeira. Boa noite e sejam bem-vindas. E como sempre, Dr. Aleixo Pires. Doutor, boa noite e uma vez mais, seja bem-vindo. Eu começaria por si, doutor, tendo em conta que é o doutor que está à frente do programa e que escolhe os temas. Por que a escolha da gravidez na adolescência, doutor? Bom, muito obrigado. Boa noite a todos os telespectadores. De novo estamos aqui para trazer um tema importante que é a gravidez na adolescência. Isto porque depara-se com uma grande quantidade de adolescentes a engravidarem, que têm estado a constituir um problema para a sociedade, para elas, para os pais encarregados de educação e não só. É um tema importante porque elas ocorrem aos serviços de saúde e por vezes nem tem quem tomar conta do bebê. E nota-se que uma gravidez na adolescência traz problemas esses que nós já conhecemos, problemas sociais, econômicos, emocionais. Então, é necessário que essas mesmas adolescentes estejam preparadas, grande parte que não, devido a esse problema que nós temos a nível do país, que é a família que não estão estruturadas. Então, com os problemas sociais e que vem aumentando o número de casos de gravidez na adolescência no país. Não posso assim agora citar a quantidade dos resultados, dos dados, mas só que pronto, quem é um observador atento e nato, ao passar ver que pronto, essas adolescentes que vão à escola, pronto, é também uma oportunidade que têm que abriram para elas estudarem, mas pronto, pode também trazer, de um lado, ser positivo e do outro lado também negativo, porque influencia grandemente nas outras colegas e que vimos é que a desistência será maior em termos do ensino, isto porque eu não sei como é que está, mas eu só sei pelas informações tidas. Foi obrigado a nível do liceu suspender em algumas escolas, suspender essas mesmas adolescentes, porque o número começou a aumentar, o número de gravidez começou a aumentar. Isto eu não diria devido à falta de informação, é a falta provavelmente é a curiosidade por parte delas, e que problemas graves, mesmo a nível da maternidade, porque ninguém lhes ensina nada e quando chega o momento de parto há problemas, porque não vão querer abrir as pernas e poderá trazer problemas para o seu bebê e a criança sair aqui asfixiada por falta de oxigênio e que elas vão por dor, o parto tem dor, não foram informadas só daquela parte que é melhor, que é mais doce, mais útil, que sente-se melhor, mas do outro lado não. Então, são essas consequências que nós podemos ver e que, pronto, a enfermeira Eula, que se predispôs a estar cá conosco, da sua frontalidade e da sua forma de ser, para vir contar um pouco daquilo que vê na maternidade. Pronto, estou um pouco longe da maternidade, mas eu aprecio a nível das consultas pré-natal
e pós, e o acompanhamento dessas mesmas crianças que vão, mas eu vejo que essas mães não estão preparadas para conceber, não estão preparadas para educar, porque elas também não têm educação, e muitas das vezes essas crianças sofrem muito, porque eu às vezes digo muitas, você está na idade ainda de saltar corda, ainda não estão bem engajada em ser mãe. Porque na cabeça dela dizem ainda que ela tem que brincar, está na idade, é uma idade boa para se brincar, mas que elas não estão ainda à altura de assumir esse compromisso de mãe. Sim, porque os hormônios ainda estão direcionados para não do compromisso, mas mais de brincadeira. E pronto, a necessidade de um adulto está ao lado, e muitas das vezes não há adulto ao lado, porque devemos que as famílias destruturadas e que essas crianças que surgem dentro dessas famílias sofrem mais, e são uma grande parte delas, e que, com consequências para a vida delas e também para a sociedade, a vida futura dessas mesmas adolescentes. Então, hoje, além de nós falarmos dos problemas biológicos, também vamos falar um pouquinho sobre problemas sociais, tendo em conta que nós temos aqui uma mãe. Enfermeira Eula, o que é gravidez na adolescência, tendo em conta que este é o nosso tema de hoje? Boa noite, senhora apresentadora, boa noite, a doutora Luís, cara mãe e encarregada de educação. Boa noite aos telespectadores e obrigada pela oportunidade de falarmos mais uma vez, uma das milhentas vezes. Reponho, já saudei a todos, portanto, já falamos, essa é uma das milhentas vezes que a televisão São Tomense dá-nos oportunidade de falar para os pais encarregados de educação sobre a problemática da gravidez precoce ou gravidez na adolescência. Como o próprio termo já diz, gravidez na adolescência, gravidez precoce, é a gravidez que ocorre antes da altura, não é, estabelecida, antes do corpo da mulher, da rapariga no caso, estar preparado para a concepção. Portanto, ela dá-se na fase, a OMS defende que é gravidez precoce ainda até aos 19 anos. Portanto, de toda essa fase dos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ainda consideramos que a rapariga não está pronta para conceber. E quais são as consequências que poderão advir de uma gravidez precoce? As consequências são inúmeras. É preciso que foquemos em alguma coisa, mas as consequências são inúmeras e nós sabemos que, de um tempo a essa parte, temos estado a imputar as responsabilidades de um lado, mas as consequências para a saúde da mulher, para a saúde da adolescente, são inúmeras, como as alterações físicas e fisiológicas, que é o funcionamento do próprio organismo, como o termo diz, precoce. Se o organismo dela ainda não está preparado para conceber, ela pode correr o risco de, durante o processo de gravidez, ter um aborto espontâneo, porque o corpo dela não está preparado para manter o feto e levar a gravidez com normalidade até o termo, ou até os 9 meses, como consideramos. Também podemos correr o risco, a mesma corre o risco de ter um parto prematuro, o pré-termo, que por causa das poucas condições que o organismo tem para suportar a gravidez, ela ter o bebê antes, que pode acometer, o bebê prematuro fica muito tempo de internamento, pode apanhar outras infecções, enfim, pode acometer a morte materna e a morte do infantil, ou melhor, ela e o bebê morrerem durante a sessão de parto, porque ela não está preparada, como o doutor Aleixo citou atrás. Ela vem com um despreparo desde a idade, é um despreparo próprio. Ela vai para a maternidade, não está preparada, não conhece a funcionabilidade, o seu corpo alterou, mas ela em si, a própria rapariga não está pronta para trazer o bebê. Então, ela corre risco de perder a vida durante o parto, ela corre risco de ter uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, enfim, são inúmeros riscos que a rapariga corre durante o momento da gravidez, quando ela é precoce. A enfermeira falou de pré-eclâmpsia, para quem não conhece esse termo. Pré-eclâmpsia, existe a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Vou tentar esmiuçar da melhor forma possível. A mulher, quando está grávida, ela pode vir a ter um pico de tensão e
evoluir, a consequência do acréscimo da tensão muito alta é a eclâmpsia, onde ela fica muito inchada, onde ela pode ter, enfim, várias outras complicações que com termos técnicos não deveríamos explicar, mas basicamente é uma complicação da hipertensão arterial. A pré-eclâmpsia é o momento pré, que ela está inchada no rosto, na mão, nos pés, e a eclâmpsia é quando o quadro já piora, não é? Ela evolui até para, como posso explicar em termos mais práticos, pode ter ataques. Enfim, ela pode ter uma hemorragia pós-parto, ela pode ter um rompimento prematuro da placenta. São inúmeras as causas ou as consequências que advêm de uma gravidez precoce por parte de uma adolescente. E na nossa maternidade acontece muito esses casos? Neste momento, como tal, não estou diretamente na maternidade, mas sim porque todas as gravidezes precoces da região autónoma do Príncipe ou de qualquer outro distrito, normalmente a indicação é para que ela venha para a maternidade central, que é a maternidade de referência, onde temos os médicos especializados, onde temos melhores condições médicas e medicamentosas. Só isso já é um custo para o Estado. Imagina uma pessoa que mora na região autónoma do Príncipe, uma adolescente, está grávida, ela tem que ser evacuada para São Tomé por uma questão de segurança, ainda que a gravidez esteja a evoluir no seu parâmetro normal, por uma questão de segurança, pela precocidade, é a adolescente enviada para São Tomé. Isto acarreta custos indescritíveis para o governo nacional e, em particular, para o governo regional, para as que estão nos distritos também, porque elas, a maior parte das vezes, são abandonadas pelas famílias, não têm condição nenhuma. Elas são transferidas para o hospital de referência, elas têm que vir. Às vezes o distrito tem que arcar com a transferência das mesmas, com a deslocação de uma ambulância para trazer. Enfim, são vários problemas sociais. Portanto, a gravidez precoce transcende, não é um problema de saúde como tal, mas é um problema da nação, é um problema do Estado, é um problema do Ministério da Saúde, é um problema do Ministério da Agricultura, é um problema do Ministério da Mulher, enfim, é um problema generalizado. Yuri Bandeira está aqui como mãe e também encarregada da educação. A enfermeira Eula falou das consequências biológicas. E quais são as consequências sociais? Boa tarde a todos. Eu chamo-me Yuri Bandeira. Boa tarde, senhores telespectadores. Para dizer que, na qualidade de mãe, existem muitos problemas sociais associados a uma gravidez precoce. A adolescente, a níveis da educação, ela tem que abandonar os estudos. A aceitação por parte da sociedade, há tabus, há preconceitos, ela fica para trás e acarreta não só para ela, como para a sociedade, para o país. Ela não continua seus estudos, ela vê a sua vida caminhar para trás. E depois tem que deixar os estudos, ela tem que trabalhar, porque ela tem que sustentar o filho. E tudo isso causa muitos transtornos para ela como mãe, para a sociedade também. E como mãe, como é que as mães deveriam conversar com as filhas principalmente e também os filhos sobre esse assunto? Pois, eu penso que os encarregados de educação devem ter o papel fundamental, que é o de orientar os seus filhos. Não devem ter tabus. Devem falar com eles sobre esses assuntos de forma aberta, porque a informação está em todo lado. Se a gente omite, eles vão ter essas informações de qualquer lado e vão experimentar, vão fazer. Temos que orientá-los, abordá-los sobre esses assuntos de forma aberta, de forma clara e dizê-los também dos riscos associados a uma gravidez na adolescência. Sobretudo, eu até acho que isso é uma questão mais do Ministério da Mulher, porque isto acarreta mais problemas para a mulher, para a adolescente, a menina, nesse caso, que vê a sua vida adiada
por essas questões. Por isso, os pais, sobretudo, devem ter aquele papel orientador, deve orientar, deve guiar e não ter tabus. Tem que conversar, explicar os riscos associados, o que é que pode acarretar caso ela tenha uma gravidez precoce, dizer tudo. Mas o tabu é algo muito presente nas famílias são-tomenses, porque as mães, principalmente, algumas não conseguem conversar com a filha sobre esse aspecto. E em que momento esse tema deve estar presente nas famílias? No início da puberdade, quando começa a transformação do corpo da menina, começam a sair as coisinhas, o corpo transforma-se. A partir daí é o momento, porque eu penso que mesmo um bocado antes disso, os pais têm que mudar esse paradigma de não conversar, de não abordar. Têm que quebrar isto, têm que falar com os filhos sobre isso, porque esse tema é abordado na escola. Sim. Os livros têm, os livros de 4ª classe. Então, por que é que os pais, como educadores, como mentores, por que é que não abordam? Têm que abordar, porque eu acredito que se os pais abordarem, preveniria um bocado mais essa questão. Porque os filhos vão pela curiosidade. Um namoradinho começa a prova de amor. E essas coisas, mas se eles tiverem aquela orientação, aquela informação, aquele conhecimento, pode ser que não aconteça. E na maioria das vezes são as adolescentes que são as mais prejudicadas. E também como é que a mãe, ou melhor, o menino, o jovem talvez, como é que também os pais também devem orientar os seus meninos também nesse aspecto? Eu sou mãe de um menino e eu abordo com ele, converso com ele sobre essa questão. Quando ele iniciou o seu período de puberdade, expliquei, falamos, porque eu sou uma mãe aberta, eu abordo, falo com ele sobre essas questões. E mostrei-lhe os riscos, porque pode ser que ele envolva com uma menina, que depois os pais rejeitem a criança para os seus encarregados de educação, ou acarreta só para ela. Por exemplo, no meu caso, eu teria que ficar com a menina ou ficar com a criança, e se calhar, para fazê-lo ver que cometeu um erro, assumir, fazê-lo trabalhar para sustentar o filho, e de qualquer forma tem consequências negativas para ambos os lados. Mas mais acentuado, mais direcionado para as meninas, porque acarreta mais nelas. São as mais prejudicadas. E também, às vezes, acontece porque as meninas têm gravidezes precoces, então elas muitas vezes não estão preparadas para educar muitas vezes os seus meninos. Talvez ela com 30 anos, por exemplo, 20 e tal anos, por exemplo, a criança os meninos já estão assim na fase da adolescência e ela nem tem conhecimento muitas vezes para transmitir. Outra questão, porque geralmente as mães precoces, não na maioria, mas uma boa parte, as mães que tiveram filhos na adolescência, geralmente, tendencialmente, as suas filhas tendem também a ter filhos de forma precoce, em muitos casos. Por falta de preparação, sim. Quando ela está numa idade não muito madura, a criança já está na fase de puberdade, e não existe, de facto, esse aconselhamento, essa maturidade, porque ela, como mãe, foi mãe com tenra idade, ela também não está pronta para orientar como deve ser o seu filho ou a sua filha. Obrigada, Yuri Bandeira. Doutor Aleixo Pires, o tema é pertinente. Estamos assim a ver vários aspectos, várias consequências que poderão advir tanto para o Estado, para a família, para a menina também, para o menino. Qual é o seu ponto de vista, doutor Aleixo Pires, nesse estudo? Bom, eu vejo tudo isso como um problema da educação. Hoje quase já não existe, porque a educação parte da família. E se não uma família estruturada, onde não se vê o pai não aparece, o pai não está na mesa com os filhos, o pai não conversa com os filhos, no momento das refeições o pai não está, pronto, as crianças estão aí a tirar da sua sorte
E muitas das vezes são as mães que são promotoras e nem sempre elas conseguem liderar, porque perdem, elas perdem mesmo, façam de tudo, podem fazer. Por isso que algumas mães conversam bem, mas outras mães que nem estão aí, porque a preocupação dela é a procura de comer alimentos para fazer as refeições para os filhos, e esta parte fica aquém de direito, então a curiosidade vai tomar conta das meninas. Como disse bem, eu recordo que tive numa consulta uma criança, adolescente, provavelmente tinha 15 anos, eu perguntei a ela por que com essa idade. Ela depois pergunta: doutor, não conhece minha mãe é fulana e tal, também pariu com 15 anos. E eu fui obrigado a fechar o bico porque já não havia mais diálogo, coisa. Ela disse-me tudo. E a tendência realmente é essa, quando a família não está estruturada, quando a mãe não abre, não conversa, porque a mãe tem um papel fundamental neste aspecto. São as mães que as filhas conversam, mesmo os filhos conversam mais com a mãe, se houver aquela mãe que vai buscar, depois agora trazer para o pai que está a acontecer. E nem todas as famílias estão assim, posso assim dizer, com essa experiência. Não existe essa amizade dentro do lar para que esse diálogo torne melhor e mais propício em ajuda, em detrimento dessas mesmas adolescentes. Fala-se de adolescente, também estamos aqui a abordar as meninas, mas também temos os rapazes, que também é preciso conversar porque ele ainda não está na altura de assumir. E ele faz isso, e os pais, muitas das vezes, eu vejo muitos pais dizer que o meu filho é macho, então ele deve fazer isso, deve arranjar tantas meninas. É muito errado isso. É muito errado. Eu condeno esse tipo de atitude, essa atitude que temos de machismo, que é um menino que ele pode fazer tudo e a menina não. Não, os mesmos direitos, tanto o rapaz como a menina, porque é uma questão de responsabilidade. Ele ainda não está na altura. Depois ele abandona, ele não está na altura, ele nem respeita, porque ele entrou também, esta idade é a idade dele. Eu às vezes aconselho os rapazes para não assumirem. Mesmo algum de 20 e tal, 22, 23 anos tem mulher, isso para mim é uma coisa inconcebível. Porque o homem tem que ter uma maturidade, porque isso que nós vemos hoje, anteriormente não se via. Não se via porque era um adulto que ia buscar uma adolescente e uma jovem, porque a família confiava. Um outro aspecto que se vê, que eu vejo, é uma questão daquilo que nós deixamos de ter muita coisa. É o pedido. Porque a gravidez na adolescência havia, outrora havia, mas era camuflado. Camuflado por quê? Porque o homem, ao namorar, eu digo sempre, porque ele está a namorar com alguém, esse alguém tem casa. Não foi encontrado na rua, sim, mas anteriormente os mais velhos aconselhavam: você, se encontrar alguém, traz para casa. Por quê? Porque ela tem família. Quando tu não trazes para casa, o que acontece na estrada, fica lá na estrada. É aquilo que nós dizemos: faca coindo estelada e cabelo preta estelada. Começou lá e termina lá. Por quê? Quem vai assumir a responsabilidade? Ninguém. Você não deu a conhecer aos teus pais, aos familiares com quem tu andas, com quem tu conversas, com quem tu tens amizade, e vai acontece o que acontece. E não há ninguém aqui para dizer que vai a proteger lá por ela, porque ela não trouxe. Também não faria isso, porque ninguém me apresentou. Então, é também um dos fatores que nós temos, porque havia. E a família, quando é assim, que alguém que vem pedir, então a família abraçava. Algumas também, não sei, também pode ser que abraçavam. Então cobria, tapava aquele mal. Ainda havia avó. Hoje não quer dizer que não há avó. Eu num dos programas disse, pronto, a avó ainda é nova. A avó está na idade de trabalhar. E quem toma conta do bebê? O bebê está solta. Tu passas num transporte e vê a criança quase à beira do caminho, no passeio, bebê de nada. Talvez 1 ano ou 2 anos, um outro um pouco mais velho, você está conduzindo, então, o que será dessas crianças? E com medos, o que eles vão fazer? Será que querem atravessar a estrada? Quem tem um volante na mão, com aquela preocupação, pronto, a virar para lá, a pensar neles, o que eles vão fazer?
Estão a fazer travessia, não se sabe porque você não vê nenhum adulto. É o anjo tomando conta de anjo. Então, são consequências enormes, como disse a enfermeira Eula, de vários tipos, são mais sociais, que traz consequências para o país, que nós estamos a ver, porque o número vai aumentando, o número de adolescentes vai aumentando, e eles acham que podem fazer de tudo, porque hoje a coisa está aberta, a democracia e o mundo está assim, e depois vai a quem acarreta tudo isso é o Estado. O Estado, nem sempre a família, porque há outra parte que é a parte do hospital. Aparecem aqui com problemas graves e é o Estado a intervir e é o Estado que tem pouco pulso para combater isso, porque o Estado sozinho também não pode combater, são os pais, é a consciência de cada um, do pai encarregado de educação, porque aqui está novamente a palavra como aquilo que se diz. Enquanto não houver o amor, não pode haver outra coisa. Se houvesse amor, provavelmente não haveria isso que nós vemos hoje. Porque quando o amor, a gente tenta sempre abraçar aquilo que é nosso. Um pai não tem nada a ver com a sua filha. Como ele tem aqui, ele tem lá, ele tem a vários quilômetros, em cada 500 metros, 200, ele tem uma criança. Pergunto eu, quem vai tomar conta dessa criança? Essa criança vai desarrascando a sua vida na adolescência. Então, está entregue à sua sorte. Volto a repetir, as mães fazem muito, mas elas não conseguem de reter essas mesmas meninas e passar a transmitir aquilo que deviam transmitir. Só uma mãe mais concentrada, com mais conhecimento, assim poderá fazer, nem sempre também, nem sempre, porque como existe tabu para parte da mãe, também para parte do pai, porque nem todas as mães conversam. São pessoas que, para conversar um pouco, têm um pouco de receio de abrir com as filhas e assim nós temos o que nós temos, porque é uma questão de diálogo. É uma questão de diálogo, eu digo hoje, a escola explica, e quando provavelmente, não estou lá para ver, mas é uma das aulas que todos os alunos ficam atentos e nota se for, o valor se for 100, parece que todos tiram a nota 100. A matemática não, e mesmo aqueles que não falam são um bocado assim antipáticos e coisa, provavelmente quem dá aula vê que toda a gente endiabrada, toda a gente alegre quando é esse tema. Depois saem com todos aqueles ensinamentos de contraceptivos, de tudo que há nos postos, não sei o quê. Eu recordo quando havia escola aqui na Voz da América, eu faço consulta no posto ao lado. A nível do nosso distrito é onde consumia mais preservativos. Era o posto onde consumia mais preservativos. Por quê? Eu às vezes depois dava beiro, corria porque o pai Pomba estava lá ao lado, aquilo era uma festa. Era uma festa. O preservativo não parava, porque os alunos consumiam todos aqueles preservativos que punham aí no posto e tinham que estar sempre a encher as caixinhas. E muitas vezes as alunas saíram, viviam no outro distrito quando vinham. As mães pensavam que vinham para a escola. Não. Iam para a casa dos namorados, como o autocarro tinha que vir buscar para levar para Lobata e coisa, então passavam todo o tempo fora do sistema. A outra coisa que eu deparei são essas mães adolescentes que muitas das vezes levam as crianças para a escola. Têm que levar porque ninguém está a tomar conta da criança. E elas às vezes deixam com as senhoras que vendem o pofo, vendem de comer. Deixam, depois entram para a sala para assistirem a aula. Depois saem, vêm dar uma mamada a esses meninos bebês. Então, a influência disso, fazem tracinho as crianças, então vai influenciar na outra adolescente, que também quer ter um bebê. Mesmo depois influencia negativamente, porque esse bebê está aí, ela está com o bebê. A outra coisa, ela vai levar todo aquele vício da vida que ela tem e leva para outra adolescente, contando a história, o que ela faz, o que ela não faz. As outras vão aprender. Também influencia negativamente, mesmo que ela tenha algum conhecimento, aquele provérbio português que diz: água mole na pedra dura, bate, até que fura, porque a curiosidade é muito grande. E acabamos de ver a turma, cerca de 5 ou 6, talvez em cada turma, porque isso vai contagiando. Se vai contagiando, essa gravidez na adolescência vai aumentando. É a Unicef que vem a proteger, eu não estou contra, mas pronto, eu tenho a minha lei interna, embora eu não tenha muita filha, uma, para já estar fora desse assunto, mas pronto, tem-se conversar.
tem-se que conversar, que só conversando, a presença dos pais, a presença dos encarregados de educação é que vem a diminuir, isso nunca acaba, não vai acabar, vem diminuir, mas eu vejo mais aquelas mães que têm problemas mais econômicos e sociais, as filhas sofrem muito porque quando têm cerca de 5 filhas, a mãe tem 5 filhas, meninas, quase todas da mesma idade, uma atrás da outra, aqui nós sabemos que o custo que ela tem para comprar é o vestuário, os materiais, os utensílios, tudo isso é para essas meninas. Ela não está ainda na altura e ter tempo suficiente para conversar. Pode conversar, mas é um pouco muito lento. Então, a presença do pai também faz sentir. Os pais têm que ajudar, se que consideram ser pais, assumir. Hoje as pessoas não assumem. Os homens não assumem. Outrora, os homens assumiam. Tinham mulheres, mas assumiam. E mesmo que um homem na altura, eu fujo um bocado do tema, um homem na altura encontrasse alguma mulher que já tivesse filho, ele ia fazer pedido. Mesmo com o filho já crescido, ele tinha que entrar em casa dos pais dela, conhecer e fazer pedido. Isso é aquilo que havia de respeito, porque se eu não fui apanhado na estrada, então eu tenho dono, que são as minhas famílias, então eu apresento. Agora, se essa criança não for ensinada em casa, claro que ela não vai fazer isso. Ela não vai apresentar nada a ninguém. Ela só vai dizer que é amigo, amiga, meu amigo, não sei o quê. E depois sai isso, em vez de sentir com coragem, dizer, este é o meu namorado, eu converso com ele, então eu venho para casa. A porta está aberta, ele senta, conversa-se. E aqui, a coisa, se vier a acontecer, já é da responsabilidade dos próprios pais de ter, pronto, que assumir. Mas muitas das vezes coisas dessas não acontecem. É o pai que está a correr com a criança, é o pai que está a dar sova na criança. Numa situação dessa, eu pergunto, também já aconteceu. É tua filha, é teu filho. Você deve chamar, pôr, aconselhar, abraçar. Se fosse uma caixa de ouro ou diamante, não dirias nada a ninguém, nem o vizinho saberia o que está a passar. Mas como provavelmente posso tratar de uma desgraça, toda a gente vai saber, agora que ela tem todo o nome possível, e não te esqueça que amanhã você vai precisar dela, como pai e como mãe. Obrigada. Vais precisar. Obrigada, doutor Aleixo Pires. O doutor Aleixo Pires aqui tocou numa situação que depois de descobrir a gravidez, o que é que os pais devem fazer? E o que é que a menina deve fazer, enfermeira Raiola? Obrigada. Eu, antes de responder a sua pergunta, não sei se posso usar o microfone, porque durante a intervenção do Dr. Aleixo ficou-me alguns pontos que eu acho super interessantes que sejam tratados, já que estamos nas antenas da televisão nacional, a televisão que os que estão em casa assistem, é importante emitirmos a nossa opinião perante o assunto. Na minha opinião, é preciso que primeiro se defina o que é adolescência. Os pais e encarregados de educação, na escala de 100%, 98%, nem sequer sabem o que é adolescência. Quando a encarregada de educação falou sobre o tabu, eu gostaria também de citar que o tabu faz, na escala de 100%, 90% a 95% de força em favor da gravidez precoce ou gravidez na adolescência. Porque as informações, o mundo está tão globalizado, as informações estão à mão. O teu filho pode até não ter um telefone digital com acesso à internet, mas ele está numa sociedade onde a maior parte das crianças tem. Ele está numa sociedade onde o assunto é tratado. É preciso que os pais encarregados de educação ou que as partes envolvidas, os parceiros, Unicef, OMS, enfim, os parceiros junto ao governo, mude a direção da flecha. De um tempo a essa parte, já há algum tempo, que trata-se o problema de gravidez precoce para as meninas, é sempre ela. Ela ficou grávida. Ela é terententém. Ela é muito pipiquente. Ela é esperteza. Ela é que foi. A mãe estava a falar em off comigo que as meninas vão ao seu rapaz. Sim,
É verdade. Porque precisa-se perceber o que é adolescência. O que eu, como mãe, encarregada de educação, faço a favor da minha filha contra a gravidez precoce? Será que estamos a sensibilizar no caminho certo? Será que as informações estão a ser enviadas para o grupo-alvo correto? Porque de um tempo a essa parte só falamos das raparigas. De um tempo a essa parte nós sensibilizamos as raparigas. Vamos fazer sensibilização nas escolas. Falamos de forma muito fechada do preservativo. Falamos de forma muito fechada da contracepção para as raparigas. Os pais encarregados de educação, eu acho que nesse momento deviam ser o foco. Se o conselho fosse bom, não dava-se, vendia-se. Mas é importante partilhar essa ideia. Eu proponho às partes decisoras a repensar a forma como está-se a tratar a gravidez precoce. O alvo tem que mudar. Porque depois de muito tempo a bater na mesma tecla, precisa-se perceber o que está a falhar. As televisões, tanto nacional como as internacionais, falam da gravidez precoce, falam de como evitar. O doutor Aleixo disse que na escola, ao pé do posto onde dava consulta, os preservativos não ficavam, porque os alunos estão a consumir. É preciso se abrir mais. Os pais precisam ser sensibilizados. Em vez de marcar palestras para com os alunos, é hora de marcar para com os pais encarregados de educação. Qual é o papel, qual é o comportamento da mãe quando, no final de semana, está a lavar a bata da menina e encontrou no bolso da bata um preservativo? Essa menina vai ser vaiada, vão lhe arrebentar, vão lhe bater bem, porque ela está a portar um preservativo. Mãe sabe se essa menina está a ter relações sexuais? Será que ela estava a ver o preservativo porque estavam no ato de conversa pós-aula e ela ficou com o preservativo depois da sensibilização? Será que o rapaz com o qual ela fala levou o preservativo, ela não teve coragem e não fez? Será que ela não está a precisar de alguém que lhe diga, olha, preservativo é para ser usado, mas a abstinência é melhor? Mas nós sabemos que vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Então, é preciso que se mude o foco dela para os pais encarregados de educação. O pedido funcionava muito bem, porque na altura também a nossa cultura favorecia a gravidez na adolescência. É preciso que se lhe diga. Porque quando eu dou a minha filha para um mais velho, pelas condições que ele tem, eu estou a favorecer que a minha filha menor fique grávida de uma pessoa mais velha e estava tudo bem. Porque havia acesso, eu vou pedir, dão-me. A coisa só inverteu. Agora nós estamos aí com o nosso pé, namorar com o nosso rapaz e fazer nosso bebê. É preciso se repensar em torno de mesas, as cabeças pensantes do país, repensar a forma e repensar o alvo. Estamos a falhar no alvo. A minha filha da gravidez precoce tem hoje 20 anos. Então, quer dizer que há 20 anos atrás já se tratava do mesmo tema que se está a tratar hoje. Eu já estou há mais de 10 anos a falar de tema ligado à gravidez precoce, em palestras, em reuniões escolares, em grupos, entrevistas, programas, sempre falando do mesmo assunto. Gravidez precoce, miúda engravidou, como fazer com ela. Senhores decisores, eu exorto-os que repensem o alvo. Precisamos repensar o alvo. Na minha opinião, precisa-se repensar o alvo para que se possa perceber de que forma ajudar os nossos adolescentes e os nossos adolescentes. E o outro, sim, como falou da ingressão dessas raparigas ao sistema escolar. É como que se não se tivesse a ver que por detrás dessa rapariga, dela, ela que está grávida, ela que tem o bebê no ventre, ela que vai ter o bebê, ela que corre todos os riscos associados à gravidez precoce, é só ela que sai a perder. Ela e os da família dela. Porque é uma menina que está na idade escolar, que está na 7ª, na 8ª, na 9ª, como, de acordo com a idade, eu, a mãe dela, e o doutor, o pai dela, temos ela na escola, estamos a dar o nosso melhor, esforçar de todas as formas para poder nos manter ela na escola, para que ela possa ter um futuro. E há um rapaz que vem e engravida ela.
Porque gravidez não se dá só por obra do Espírito Santo. Tem que haver conexão entre homem e mulher. Então, ele, qual é a parte dele? Quando é que se cita o rapaz? Qual é o papel ou penalização dele? É preciso que se lhe diga. Os rapazes fazem isso de forma muito à vontade. Estão à vontade no país, porque as miúdas estão na fase de se mostrar. Nem sempre ela engravida de um ele da faixa etária dela. Há muitos senhores que tornam elas mulheres, engravidam-as e deixam-as à sorte, e a justiça sabe. Enfim, se nós formos miuçar, talhar o assunto, 1 hora de tempo será muito pouca. Mas é importante se dizer que temos que mudar o foco. A justiça tem que funcionar para que a educação funcione, para que o Ministério da Saúde folgue e que o governo possa ajudar de melhor forma. Mas é preciso mudar o foco. É preciso responsabilizar ele. Porque ele usa o preservativo, ela também usa. Ou pelo menos deveriam usar. Nós aconselhamos a abstinência, mas sabemos que não vai abster-se. Ela não vai abster-se porque ele a induz a não abster-se. Mas o que fazer para que ele perceba que ele não está isento das consequências? Porque ele está isento das consequências. Ela não vai à escola, ela vai à maternidade. Ela fica com o filho, ela não pode trabalhar, ela não tem condições, ela torna-se vulnerável à sociedade. Nem sempre ela supera. E o que se faz com ela? E a criança que ela teve, por que ela e não ele? Então é preciso que se repense a situação, porque dentro de todas as consequências fisiológicas, quando eu falo de fisiologia, estou a falar do funcionamento e físicas, é preciso que se veja como reintegrar essa rapariga à sociedade. Ela não pode ser excluída. Nem ele pode ser excluído. Mas há necessidade de se rever a forma como está-se a digerir a situação. Ela nem sempre é amada fita. Às vezes, ela que tem o preservativo, ela que ficou grávida, nem é a que tem mais atos sexuais. Nem sempre. Às vezes, ela foi a que experimentou e correu mal. Logo na primeira. Logo na primeira, ou na segunda, ou na terceira, quando ela está ladada de alguém que já está na 15ª ou 16ª e está tudo bem, e ela ficou grávida. Enfermeira, vou pedir-lhe que segure um bocadinho para nós falarmos com o telespectador. Ok. Alô, sim, boa noite. Telespectador, boa noite. Alô, sim, boa noite. Sim, sim. Infelizmente não estamos a conseguir escutá-lo. Pedimos assim ao mesmo que possa voltar a ligar para nós, que teremos assim muito gosto em conversar consigo, doutor. A enfermeira Eula poderá assim dar sequência? Eu sou uma pessoa falante, principalmente quando o assunto é gravidez precoce, mas eu gostaria de dizer ao telespectador, não tinha noção que tínhamos acesso, sim. Que os telespectadores possam dar a sua opinião, que os telespectadores possam citar o que pensam do assunto, porque isto é um assunto que tem que sair do gabinete, não é? Abri-lo para que as pessoas que estão em casa, para que as pessoas que estão no mercado possam dar a sua... Já temos o telespectador em... Sim? Alô, sim, boa noite. Alô, sim, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de conversar? Aqui fala o doutor Ivan. Qual é a sua pergunta? Mais conhecido por Ivan. Qual é a sua pergunta? O meu papel é o seguinte. Eu gostaria de saber como podemos evitar a gravidez precoce. A gravidez da adolescência nesse caso. Ivan, obrigada pela sua participação. Continuação de boa noite. Iremos... Posso perguntar ao Ivan? Sim, Ivan? Sim, alô? Ivan, boa noite. Sim, é o seguinte. Nós escutamos a pergunta. Ivan? Eu estou saindo da cidade. Ok. A enfermeira ela quer colocá-lo uma questão, tá bem? Eu não percebi. A enfermeira Eula, a que está de vermelho, quer colocá-lo uma questão, tá bem? Pode ser. Boa noite, Ivan. Boa noite, doutor. Enfermeira,
Ivan, fala-nos de que... Ivan, fala-nos de que bairro de São Tomé ou do Príncipe? Ivan, fala-nos de que zona em particular de São Tomé ou do Príncipe? Eu não sei, morada, como a senhora me conhece? É só para lhe perguntar se o Ivan tem menina, tem menino. É pai encarregado de educação? A sorte mesmo é a seguinte, eu vou lhe dizer uma coisa. Todos nós sabemos que a gravidez da adolescência não vai ser fácil de evitar. Nunca isso vai ser fácil de evitar. Porque o mundo que hoje estamos não é o mundo e isso evita facilmente, primeiramente. Por mais que vão falar, fazerem e tudo, a gravidez vai sendo continuando a aparecer. Alô? Sim, estamos a escutá-lo. Estamos a ouvir com atenção, Ivan. Está entendendo? Então, a única coisa que nós devemos fazer, cada um que tem seu filho, cada uma pessoa que tem a sua filha, aí é que deve colocar elas ou ele no... Posso continuar? Pode continuar. Estamos a escutá-lo. Sim. Cada um que tem a sua filha ou seu filho é que deve conversar com essa viúva bem comedidamente, para que elas possam compreender, entender que algumas coisas que elas fazem não são certas. Porque mesmo assim, nós podemos conversar como pai, com avô, tio, que somos, vai sempre aparecendo a gravidez, vai sempre aparecendo, vamos falar, ela vai aparecendo. Isso nunca vai acabar, nunca. Primeiramente, não preciso. Hoje em dia, a gravidez às vezes nem vem simplesmente da vontade da vontade da pessoa que está com a gravidez. A vontade da pessoa nem vem nisso, mas sim, há um certo tempo que provoca que a gravidez apareça. Por exemplo, pessoas adultas que têm dinheiro, aparece uma miúda que é bonita, elegante, mas é miúda, é criança. Ele oferece dinheiro a ela para se envolver com ela e depois aí lhe dá um bom tratamento da vida, lhe dá nada, abandona às vezes, sabe, estraga ela e assim, nós podemos nem saber como entender como isso acaba. Vicia. Isso mesmo que isso nunca vai acabar. A gravidez na adolescência, a gravidez, outras gravidez que não é desesperado, outra coisa, nunca vai acabar. Por mais que nós podemos falar. É um conselho, vocês estão fazendo bem, tá? Dar conselho, tá? Participar, dar nossa força, como mãe, como pai, como médico que estão, como engenheiros que estão, diretores de conselhos, mas vamos dizer, isso nunca vai acabar, nunca vai acabar. Se estou errado, eu não sei. Ivan, obrigada pela sua participação e também pelos conselhos aqui deixados. Continuação de boa noite. Então pedimos também a você, telespectador, que tem alguma opinião, que tem algum conselho também para deixar, poder ligar para nós. Nós teremos assim todo o gosto em conversar consigo e também escutar os seus conselhos. A enfermeira Eula, o Ivan levantou alguns pontos. A intenção de perguntar ao Ivan se tinha filhos era precisamente para que ele pudesse dar a sua opinião sobre o assunto. É importante que ele dê a sua opinião. Na opinião do Ivan, isto não vai acabar. Também concordo em partes, porque se nós continuarmos com o alvo errado, porque eu estou muito convicta que estamos com o alvo errado, se continuarmos a mandar a nossa flecha para o alvo errado, o inimigo vai continuar a atacar e a ter vitórias. Não vamos conseguir acabar com a problemática da gravidez precoce, nem temos como. Haverá sempre um caso, 10 ou 20 casos. Mas o problema é que está a elevar-se muito, está a ganhar terreno.
é grave. É gravíssimo. Isto é um problema de todo ele grave. Agora, Ivan, sim, é papel de cada pai, mãe, encarregada de educação, impor ou tornar a sua casa um lugar habitável, um lugar onde se possa trocar informações, um lugar de aconselhamento. Se der errado, paciência, mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Era sobre isso. Eu acho que se me deixar falar, eu vou tomar a vez, vou tirar o protagonismo, okay. Então eu acho que passo a vez. Deixa-me falar com o próximo telespectador. Alô, sim, boa noite. Sim, boa noite. Com quem temos o prazer de conversar? Afonso. Afonso? Sim. Fala de onde? Oque del Rei. Tem alguma questão ou alguma contribuição? Bem dizer contribuição. Fica à vontade. A contribuição é que esta história de fazer negócio está a contribuir muito e significativamente para os nossos filhos. Isto é interessante aí muito seriamente e eu acho que tem que ser, os próprios nossos dirigentes, nossos governantes têm que tomar isso com muita mão dura. Como disse a primeira que o tribunal tem que ter mão dura sobre isso. Sobretudo os pais, através em cima dos pais, dos pais. Porque há pais que mandam crianças, meninas, vão ver na nossa praça com bandeja, a vender doce, a porta de padaria, pedir pessoas pão. Tudo isso está a contribuir para alastrar a situação. Então, porque as crianças, quando vai pedir uma pessoa mais velha dinheiro, quer comprar pão, e a pessoa mais velha vai dar dinheiro hoje, vai dar dinheiro amanhã, e vai chegar onde ele vai ter a criança e descaminhar a criança. Outro fator que está acontecendo na questão, que é negativo, como disse o Dr. Aleixo, essas meninas que estão grávidas não estão para estudar, e depois o Ministério da Educação ainda dá subsídio a essas meninas. Isso é muito grave. Deveria se sancionar elas. Engravidaram, ficam em casa. Quem engravidou, o tribunal também se sanciona. Você não vai, uma pessoa que comete o erro, você não vai pagar o erro cometido. Isso vai aliviar outras crianças e também vai encontrar que elas ganham dinheiro. E muitas das vezes, as mães que não têm, por exemplo, um salário de $1.500, e quando tem criança que engravidou e o Ministério da Educação dá $1.500, ela já está vendo que ela toma uma renda. Se ela tiver mais uma criança, manda ela engravidar, e ela já vai ter mais $3.000 como mensalidade, e fica só lá Obrigado. É bom que, como disse a primeira Eula, esse debate, esse tema é um tema que deve debater 2, 3 horas de voz. Afonso, obrigada pela sua participação. Obrigada a nós pela sua participação. Continuação de boa noite. Yuri, vou dar agora a oportunidade para falar um bocadinho. Eu sei que a enfermeira Eula pega o microfone, se faz favor. Só um instante. Ele fez uma citação importante para ela, que foi engravidada, que está grávida, adolescente, está na escola. A situação da ingressão dela, eu gostaria de perguntar ao telespectador, infelizmente já se foi, sim, qual era a opinião dele, o que se devia fazer com essa rapariga, porque uma das consequências da gravidez precoce é a depressão pós-parto. Então, tudo que se está a fazer com a reintegração, com o subsídio, é para que esta consequência da gravidez precoce não prevaleça. Porque gravidez precoce, uma das consequências, além de tudo que nós já citamos, não falamos do trauma pós-parto, da depressão pós-parto. Na sua opinião, caro telespectador, a sua filha está grávida, se lhe tirou da escola, entrou em depressão pós-parto.
Quando não for minha filha, tira da escola. Mas e se for minha filha? Porque eu não estou isenta. Citou, fez citação das vezes que as meninas ficam grávidas em decorrência da mãe ter sido precoce. Graças a Deus eu não tenho esse exemplo. Mas eu sou prova viva de que a sociedade tem sido muito maldosa com as miúdas que ficam grávidas. Você dentro da tua zona, da tua comunidade, quando fica grávida na precocidade, se não tiver uma família estruturada, se não tiver suporte familiar, você entra em depressão pós-parto. E aí teremos mais alguém com problema de demência nas nossas ruas. Temos que repensar. O caro telespectador tem razão, precisamos de um espaço mais alargado para falarmos disso de forma mais aberta. Ouvirmos essas opiniões, balancearmos os prós e os contras. Porque existem os prós e os contras. Os fazedores da lei, os que definiram que as meninas devem ser integradas na escola, estando ou não grávidas, hão de ter alguma sustentabilidade, algum suporte para ter tomado a decisão deste lado. Porque quando eu fiquei grávida na precocidade, eu não tive acesso. Na altura, você não podia estar na escola. Sim. No entanto, só piorou. Hoje, pode-se estar na escola, no entanto, a tendência é crescer. O que fazer? Yuri Bandeira, escutamos assim algumas opiniões. Referir, sim, o telespectador que falou anterior, quando ele dizia que isto nunca vai acabar. De facto, ele tem muita razão. Se nós vermos de forma estatística, a maior parte dessa gravidez está acentuada em famílias de baixa renda. É de baixa renda. O outro telespectador também falou sobre pedir dinheiro. Quando essas crianças saem à rua pedindo dinheiro, elas ficam expostas a qualquer tipo de situação. E depois, a outra parte. Porque a criança, ela pode ter informação. Há momentos que no seio escolar, dos colegas, para ela pertencer ao grupo, é o grupinho que pratica. Ela quer pertencer ao grupo, ela vai fazer. E depois, a liberdade que está associada a isso tudo, mais a informação, faz com que as crianças, os adolescentes também banalizem essa situação. Porque muitos deles têm a informação. Mas há aquela liberdade e, consequentemente, eles banalizam. E também vão fazer. É um bocado disso tudo. Os pais têm um papel fulcral nisso, mas mesmo assim não é suficiente. O que pode ajudar o papel dos pais, da sociedade civil, dessas instituições e tudo, é minimizar. Mas não radicalizar, porque não vai acontecer. Enquanto tivermos situações de baixa renda, ela quer pertencer ao grupinho de coleguinhas que também praticam, e depois há uma certa banalização mesmo. Existe. E também tem a história de provas de amor. Acontece muito. Os rapazes, os namorados acham que para me provares que gostas, tens que ir. Há muitas questões associadas a isso. Podemos procurar a forma de minimizar, porque acabar eu não acredito. Não acredito. Doutora Aleixo Pires, também estamos a levar o tema mais no âmbito social, mas também é bom também que nós levemos este assunto para o lado social também, porque é importante também que os telespectadores tenham informações na outra vertente, não só para a saúde biológica, mas também para no ramo social. Bom, este problema de gravidez e adolescência estamos aqui a debater é uma questão que deve se bater não na vertical, debater-se, mas de uma forma horizontal, porque isso abrange o país todo. É um problema da sociedade, é um problema do Estado, é o Estado que deve sair, não ficar muito fechado ou só congregado a um ou outro ministério
para resolver, mas é um problema da sociedade e o Estado deve sair a moralizar, uma questão de moral, da educação, porque isso eu vejo mais é a desagregação da família, porque isso tem a ver com a família. Porque quando a família está unida, está organizada, não quer dizer que não acontece, mas dificilmente isso acontece. Há o quê? Há aquela romanização, a conversa, há esse amor, há essa empatia toda. Provavelmente a criança não precisa do exterior, os problemas são resolvidos em casa, uma questão ou outra o pai resolve, mesmo pobre, mas se houver a presença do pai, está bem, eu não tenho agora a possibilidade desse mês resolver esse problema, outro mês, em termos de questão material, bens material, para não fazer a menina ir pedir isso, pedir na rua e coisas. Então, é um problema que tem várias facetas, várias variantes, mas tudo isso tem a ver com a própria casa. A casa, a sociedade, mas se uma casa, uma família forte, com bons conhecimentos, com bons preconceitos, dificilmente, porque a oração aí dos pais é que os filhos têm tendência de procurar ser alguém. Sim. Tem que estudar, então, não quer dizer que não se fala do sexo, mas você instrui a criança que ela está virada para a educação de ser alguém, não em busca de coisas, bens materiais, mas de ser alguém. Ela quer copiar, ser como o pai, como disse aqui a Yuri, famílias com rendimento baixo, famílias desagregadas, é que isso acontece mais. Não quer dizer que também não, a família que tem um grande rendimento não acontece. Acontece, mas é camuflado. É feito que não se percebe. Porque essa criança, tem alguém que vai tomar conta, a menina no momento recupera, está a estudar de novo, ou envia para o exterior, não sei o quê, arranja uma bolsa, então tudo isso é tapado e ela consegue prosseguir com o seu estudo e amanhã tirar uma formação e quando nota, ela, depois de vir, já tem filhos crescidos, porque a mãe e os pais tomaram conta, o avô está aí com o seu netinho e coisa, e a mãe persegue. Há casos desses, e vários mesmo, que nós não sabemos porque não dá a conhecer. Agora, aqueles coitados infelizes, onde tem as meninas, onde tem os rapazes, é que nós vemos, é que se vê com bata, às vezes bata nem ataca, aquela blusa está toda solta, a barriga está a crescer, nem há dinheiro para fazer outro uniforme, tem que continuar com isso até que... Então, são coisas que nós estamos a ver que é preciso apoio, ajuda de toda a gente, a sociedade. Mas enquanto houver essa sociedade, que o problema não é meu, é teu, é dele, mas que afeta toda a gente, pode não me afetar agora, diretamente, mas pode vir a afetar, porque me afeta. Eu vejo essas crianças abandonadas. Eu vejo a mãe a massacrar a criança, de raiva, mesmo no parto. A parte tem tanta dor que ela, no momento, ela vê essa criança como um inimigo. Problema psicológico. Por quê? Tem que haver acompanhamento. Como disse a enfermeira Eula, há o outro lado da coisa. O outro lado é que vai influenciar nela, nesse bebê, se ela vai estar com problemas durante a gravidez, claro que essa criança não vai dar nada. Essa criança vai tirar problema. Quantas crianças que eu não vejo no posto a receber palmadinhas da mãe, e com raiva? Às vezes eu pergunto, toda essa raiva por quê? Porque há alguma coisa por detrás. Provavelmente o pai já não está, muitas das vezes o pai da criança já não está presente, já abandonou desde a gravidez. São fatores enormes que nós temos. E isso está nas costas de quem? No sistema da saúde. Os cuidados que a gente tem com essas crianças, com esses bebés no PMI, a proteção materna infantil. Se as crianças têm problema, as outras mães nem têm leite, nem conseguem comprar uma lata de leite para dar à criança, porque há momentos que a malnutrição começa a tomar conta dessas crianças. Há aqui apoios de uma outra organização, da ELPO, que dá, mesmo aí nos PMI, preparar papa, preparar isso e coisa. Então, são fatores, coisas enormes que a gente vê, que muita gente não vê. Muita gente não vê, muita gente pensa, está bem, está coisa. Não. Quem está no setor da saúde, provavelmente também no setor da educação, é que vê. A saúde já vê depois da consequência disso, mas isso incomoda. Incomoda
Eu, na semana passada, vi uma de 20 anos, com um bebê na mão. É de Santa Catarina. Veio viver no bairro do Hospital. Arranjou um namorado de 21 anos. Ele bebe, bateu nela. Ela está aí na polícia judiciária a fazer exame, a chorar. Eu vou falar com ela a chorar. Dá pena. É? Vou perguntar, há esse caso. Há vários casos desses. Doutor, estamos a ser pressionados pelo tempo. Enfim. Enfermeira Eula, Enfim. falamos assim dos aspectos sociais, mas assim, por exemplo, são males que nós não podemos evitar, mas assim que a menina descobre que ela está grávida, em poucos minutos, o que é que ela deve fazer? Sem receio nenhum, assim que descobrir que está grávida, deve procurar o centro de saúde mais próximo da sua residência para iniciar o processo do pré-natal, porque pré-natal é extremamente importante para a evolução da gravidez, para que se possa acompanhar, já que é uma gravidez precoce, já está toda ela envolvida de vários riscos, é preciso que ela seja acompanhada por um profissional formado e preparado para acompanhar a gravidez, saber a evolução, para saber fazer os exames e para que ela própria possa ter uma gravidez mais sadia possível e que possamos fazer o acompanhamento desde o momento que descobrimos até ao momento do parto. Há todo um preparo que deve-se fazer, que nós estamos em crer que é feito em todos os postos e centros de saúde, para que ela possa vir a ter o bebê da melhor forma possível e que tanto ela como o bebê saiam do processo do pré-natal com o processo do parto, já com o seu bebê ao colo, e que a sociedade agradece. A enfermeira falou com propriedade e causa, tendo em conta também que viveu essa experiência, infelizmente. Sim. Qual o conselho que deixaria para os nossos jovens? Porque ter um bebê na gravidez não é o fim de tudo. Diria que, feliz ou infelizmente, é preciso ter foco, mas antes disso é preciso ter alguém atrás. Eu só posso dizer que a sustentabilidade que eu tive por parte dos meus familiares, dos meus pais e dos amigos mais próximos contou bastante. Como disse o doutor Aleixo, tem sempre alguém que bota o pano, fica com o bebê, você vai para a escola. Eu fui para a escola depois de ter o bebê, obrigatoriamente lá em casa eu tinha que ir. E o conselho nem é para os adolescentes, é para os pais encarregados de educação. Vejam a vossa filha, vosso filho, de forma holística. A criança cresceu, tem a bolinha no peito, nascem os pelos pubianos chamados condus da vida, os pentelhinhos da vida. É preciso chamar as coisas ao nome, que no outro defeito que nós temos é que nós chamamos as coisas ao nome. Que a partir desse momento a menina principalmente e o menino principalmente precisam de acompanhamento. Saber que o pipizinho já não é só para fazer xixi e que quando se mexe no pipi no decorrer da menstruação, vai ter menstruação. Menstruação é o sangue que cai. Nesse momento o rapaz não pode brincar na calcinha, ninguém pode brincar na calcinha, de forma bem tranquila. A minha filha tem 20 anos, fruto da minha gravidez precoce, está a estudar. Eu gostaria que fosse exemplo e que os pais encarregados de educação pudessem conduzir as suas filhas a esse nível. Aconteceu um mal, por favor, não abandone, não manda a criança para a casa de sogra, porque não está nenhuma Yuri preparada para ir receber lá em casa dela a filha da senhora que namorou com o filho dela e que ficou grávida. A culpa não é nem da mãe do rapaz, nem da mãe da menina. Portanto, é preciso que todos nós façamos a nossa parte. A vida continua. Assistam a TVS e nós voltamos no outro dia. Yuri Bandeira. Quase tudo já foi dito pela enfermeira Eula. Eu tenho aqui só reforçar, dizer que os pais encarregados de educação têm esse papel de orientar, ser abertos, conversar com os filhos, para que evitemos esse tipo de situações, para que as crianças, as meninas possam engravidar no momento certo. Obrigada, Yuri Bandeira. Doutora enfermeira Eula, também muito obrigada por ter vindo. Doutor Aleixo Pires, também obrigada pela sua participação. Então, estamos assim a colocar ponto final a mais uma edição do nosso e vosso consultório médico. O programa voltará na próxima semana e até lá, já sabe, continua em sintonia da televisão São Tomense.